Filme falado. Filme falado. Olá, estamos aqui os 5 elementos do Apple Walsh e acabámos de ver o Visita ou Memórias e Confissões do Manuel Oliveira, o filme póstumo, não é? O filme que ele filmou em 81, mas que só poderia ser mostrado depois da sua morte, e que vai passar agora dia 4 e dia 5 no Porto e em Lisboa. 81. Então estou aqui eu, o Ricardo, de Lisboa. João Lameira, Ricardo Grosso, Luís Mendonça e Carlos Natal. Não preferes te chamar Ricardo Vieira de Lisboa? Sim, e pronto, e estamos aqui. Eu ainda não sei o que é que os meus colegas acharam do filme, mas se calhar a primeira coisa que convém fazer é uma espécie de contextualização do objeto, não é? Ou seja, é um filme sobre uma casa de família do Oliveira, que ele habita entre 41 ou 42 e 80, e a altura do filme, basicamente, mais ou menos durante 40 anos, e que por uma série de motivos tem que abandonar e tem que vender a casa para poder pagar hipotecas. E então é uma espécie de despedida da casa e das memórias que a casa contém. E pronto, e isso feito através de um conjunto de diálogos da Agostina, feitos de propósito para o filme, e dedicados a ele e à mulher, feitos a partir de depoimentos dele, Manuel Oliveira, e da própria mulher, com recurso a fotografias, a filmes caseiros e pronto, é mais ou menos isso. A personagem do Diogo Dória e a Teresa Madalena. São as tais falas da Agostina. Exato. Que não se vêem, mas que aparecem. Que se ouvem as vozes a percorrer a casa, aparentemente vazia. Sendo que são como dois fantasmas. Manuel Oliveira aparece. São como dois fantasmas que não veem o fantasma que já lá está, ao que lá está, e ele também não os vê. Então, se calhar, para começar, a primeira coisa que eu achei graça no filme é esta ideia de que eu não me recordo em filmes de Oliveira, pelo menos de um uso tão extenso da câmara subjetiva. Não é? Esta coisa de percorrer a casa com uma câmara ao ombro, em que nós por vezes até vemos o reflexo ou vemos a sombra do Elcio Roque, e a par de uma voz que está sempre fora, não é? De um diálogo de pessoas que estão sempre atrás da câmara, que são provavelmente a voz daquele olhar, não é? E portanto é um dispositivo muito típico do cinema de terror, não é? Sim. De esta coisa de entrar numa casa, uma casa meio assombrada, uma casa que abre a porta para o seu visitante, não é? E eu estava à espera que a porta se fechasse com um rompão. Mas é esta ideia de que há aqui um filme de género, quase. E há cinzeiros que se mexem. Exato, há um Isso é aquele humor que muitas vezes passa despercebido no Oliveira. Mas que tem, por exemplo, ele fala do Angélica, um filme que ele escreveu e nunca fez, neste filme, que acaba por fazer, mas na verdade esse espírito de fantasma, de assombração, de uma espécie de filme, um cinema barra magia, não é? Sim, é uma coisa que está presente aqui e depois numa série de filmes que vêm depois, e curiosamente acho que em nenhum filme que vinha antes, que eu me lembro. Mas pronto, enfim, não quero ser só eu a falar. Eu tinha alguma expectativa porque era um filme que muito pouca gente tinha visto, um filme que, rodeado de todo esse secretismo, vais sempre ver à espera de uma revelação qualquer coisa que esteja ali, até que te possa dar uma perspectiva diferente sobre o cinema do Oliveira. Mas este filme, do meu ponto de vista, está completamente na continuidade daquilo que ele fez, sobretudo depois, não é?
É curioso que alguém... Bem, aquilo que se encerra também no filme é de facto a permanência dele na casa, não é? Mas em todo o caso, alguém que faz um filme com 70 e muitos ou 80 anos, na esperança de vida de um homem comum, está-se a aproximar do fim da vida. Ele ainda ia viver uma segunda vida, mais 30 e... Uma segunda casa. Mas não existe embora o filme depois termine com um conjunto de imagens que vão regredindo no tempo de vida dele, até há uma fotografia dele em bebê, não é? E é quase uma espécie de final de 2001, Odisseia no espaço, o ponto final. Sumo. Exatamente, sumo desaparece, exatamente. E depois desaparece. Mas é engraçado ver porque o sumo, provavelmente a intenção, não sei se ele estava a escrever ou não a Vanglória de Mandar, como ele diz, mas à partida este sumo, até pela ideia do filme póstumo, remete para um fim, não é? Mas o que é curioso é que, à luz da história e todos os filmes que fez posteriormente, este sumo não é o fim do cineasta homem, mas não é o fim do Oliveira homem, mas é o fim, é um outro fim e é uma outra presença que continua durante os não sei quantos filmes que fez a seguir. Portanto, é um sumir-se para esse lado onírico, se quisermos, para esse lado imaterial, de fantasma. E isso é engraçado, porque não era provavelmente a intenção dele. Mas se calhar porque a intenção dele era mesmo fazer um testamento. Precisamente. Como as pessoas escrevem testamentos antes de morrer, obviamente. E este é um testamento que ele não sabia quando é que ia morrer, mas queria deixar isso um autorretrato para quando morresse. Mas faltam 30 anos, não é? É isso que é estranho. Mas é incrível ver esse. Se nós virmos, pronto, isso depois teria que ser visto filme a filme, mas ver esse ponto a partir do qual ele se some, não enquanto homem, porque entretanto permaneceu vivo e continua a filmar, mas enquanto entidade quase artística que desaparece como corpo, mas continua nos filmes, permite abrir este lado onírico perfeitamente, que depois ele explorou nos filmes consequentes, nos mais abertamente noutros. Eu assisti não sei se foi exatamente no dia da morte ou se foi no dia seguinte, houve uma conversa promovida pela TVI 24 que juntou o Pedro Mexia, o secretário de Estado da Cultura, e o ex-ministro da Cultura, José António Pinto Ribeiro. E o José António Pinto Ribeiro contava que, apesar de a generalidade das pessoas pensarem que foi o Paulo Branco que pegou no Oliveira e que lhe deu depois aquele ritmo quase anual de produção de filmes, que não foi nada assim, que foi o Oliveira que foi ter com o Paulo Branco e que disse que precisava de filmar, e precisava de filmar porque precisava de dinheiro, não é? E que é um assunto também central deste... Pronto, mas será aquela revelação, talvez mais, para mim, pronto, independentemente das mortes que aconteceram, e uma pessoa com longevidade dele, certeza que assistiu à morte de muita gente, mas é o fracasso, não é? Quer dizer, largares de uma casa porque tens dívidas a pagar, há ali uma derrota, não é? Uma derrota mas que ele depois enfrentou, entrando nesse ritmo vertiginoso de fazer um filme a seguir ao outro. E depois o filme também, e isso eu acho que esse é o lado mais surpreendente do meu ponto de vista. Estavas a bocado a falar do que é que este filme revela, o que é que ele acrescenta. E o Ricardo já falou de um aspecto que eu acho que é altamente surpreendente, que é todo um filme baseado num pensamento conceptual, num dispositivo de câmara subjetiva, não é? Que é também um filme muito subjetivo, afirma uma subjetividade muito clara, não é? Ele está ali mas tem um falar... bocado, exatamente, eu estava a ver no início aquela coisa da câmara a aproximar-se da casa e as portas que se abrem, fez-me lembrar os minutos iniciais de Citizen Kane, do Xanadu, aquela coisa do Not Enter, não é? E a câmara ousa, e a Rebecca, e por aí fora, porque tem essa... para além de toda aquela câmara fluida,
e sensível, também remeteu-me para outros cinemas que trabalham a memória. Eu estou a visar do Alain René, por aí fora. E o próprio diálogo. E o diálogo também. É muito sem dúvida. Sim, aquela coisa binómica e fantasmática, atemporalizada. Aquela coisa do roteiro, Sim, não, mas por exemplo, aquela referência do. Só pensas. Como é que é? Só pensas em nadas, não, eu penso em tudo. Uma coisa qualquer mas assim. Eu acho que isso é para dizer que é um filme subjetivo. Mas vocês dizem que é um filme subjetivo. Mas é engraçado que ele vai buscar duas personagens, entre aspas, que o olhem. Quer dizer, não olham propriamente ele de fora, não é? Não, mas que olham a casa de fora. Há aquele momento em que ele faz um monólogo bastante longo sobre a figura da mulher e a figura do homem, e depois os fantasmas vêm e dizem: não pensemos nisto, pensemos noutra coisa qualquer. É um contraponto irónico, não é? Ou seja, esta coisa subjetiva não é assim tão subjetiva. Ele tem muito, isso era o que o João estava a dizer. É muito consciente. Não, eu acho que o subjetivo deve ser sempre entendido também nesta perspectiva que ele próprio revela no filme, a certa altura, quando ele diz que a ficção é aquilo que melhor permite chegar ao real. E, portanto, é sempre por aí também que o Oliveira sempre trabalhou, não é? E, nesse sentido, o filme, sendo muito subjetivo dessa perspectiva, é também muito objetivo. Portanto, as coisas andam sempre a par. Curiosamente, essa frase aparece no estúdio da Tobis, não é? Com a sombra do realizador, que é claramente um plano a Orson Welles, é um picado, não é? Tens assim a sombra do estúdio sobre o platô. Mas eu estava a dizer que outra coisa que, para além do dispositivo, e essa questão, esse lado conceptual existia, obviamente, a maior parte. Então, na altura, não é? Vem de filmes como o Benilde e em certa medida também o Francisca. Por isso é imediatamente anterior, não é? Sim. Mas é o lado abertamente político e o confrontacional, que é esta coisa. Por exemplo, eu estava a contrapor, que eu revi ontem, aliás, revi o Porto da Minha Infância. E é engraçado que o Porto da Minha Infância é muito mais púdico, não é? Ele normalmente é só o Manuel de Oliveira é uma voz, portanto é voice-over, mas ele não aparece e não aparece com esta espécie de... Ele aparece como personagem, mas não aparece este diálogo direto com este lado confessional, este lado... E não só confessional, este lado também de... não há aqui ajustes de contas propriamente, mas há uma certa... referências de uma certa mágoa. Uma certa mágoa, nomeadamente com a questão de... Eu sinto isso, não é? Um bocadinho com a questão também da revolução e da forma, um bocado aquilo que o Ricardo agora estava a falar há bocado, da questão enfim, de todas as contrariedades porque ele passava na altura e provavelmente ele também não via um grande horizonte. O Francisco não ficou propriamente... da família foi ocupada no período da Revolução. Sim. Mas há uma coisa curiosa, a única memória que ele reencena, ou que encena, é quando é preso pela PID. Curiosamente, sempre em plano subjetivo. Sempre em plano subjetivo. A visita à prisão da PID, não é? E a viagem com o Urbano. Não é? É sempre em plano subjetivo. É sempre em subjetivo. Isso é que é incrível. Eu acho sempre. Uma das coisas que eu gosto mais neste filme é sempre esta coisa que é o sentido da autoironia ou também de duplicidade, que é esta coisa que já tínhamos dito, que é um grande monólogo sobre a vida, as mulheres, a transcendência, e de repente não levem muito isto a sério, porque se vão chegar lá, cheguem lá por vocês, se é para refletir, reflitam vocês sobre as vossas vidas. Mas há uma coisa, os diálogos são da Agostina, portanto também não sei até quanto a liberdade que ela teve. A relação deles sempre fez um bocado... Estou a falar do que resulta, não sei exatamente. Não é confrontacional, mas havia sempre ali um atrito entre os dois. Mas eu acho também isso muito interessante, porque essa ambiguidade também está presente, em meu entender, na relação com a casa, que é a casa. Há 2 ou 3 momentos onde há a tentação de ver a casa como um porto de abrigo, mas a casa é sempre retratada ou como um comboio, ou como um barco de abrigo, ou uma coisa que se move. E isso é muito interessante, até quando ele diz não há coisa mais estúpida que um sofá, não é? Que é qualquer coisa assim do género, não sei se é exatamente. Ou seja, há esta ideia de que a casa é uma coisa que serve como cúpula, mas que está em movimento, que não deve ser uma coisa de um fechamento. E isso para mim é muito interessante, que é
É esta coisa esta duplicidade entre o que está imóvel e o que se deve mover. E há um certo movimento da memória, em certo sentido, porque toda a câmara percorre, quando se percorre uma casa, percorre-se obrigatoriamente uma memória, não é? Através das fotografias, através dos objetos, através é uma casa sempre com um abrigo, mas com um abrigo que não corta, ou seja, a casa é o mundo, como ele disse a certa altura, a casa não é só a casa é uma relação com o mundo. Isso é muito interessante até do ponto de vista confessional, que é estes 2 ou 3 episódios que ele refere, que nós podemos pensar, são episódios que ele quis, entre aspas, ajustar contas, são sempre vistos de uma perspectiva de movimento, não é de género, fiquei chateado com isto e vou aqui. Não, há sempre uma perspectiva ele faz questão de referir isto, com alguns elementos de dificuldades que passou na vida, mas sempre na perspectiva de movimento, pronto, que depois se concretizava, eu pensava, movimento final para o, é um movimento também muito interior, éter, mas que depois... Exatamente, o éter, porque é um movimento muito interior, ou seja, mesmo, acho que é muito forte aquela parte em que ele fala sobre a morte e a memória que ele teve de um familiar que partiu e que ele sentiu nesses momentos, acho que penso até que ele fala da morte do pai, não é? Que ele assistiu à morte do pai. Mas e que ele sente a presença do espírito, e é isso que é uma coisa que o apaziguou, em certo sentido. Digamos, sentir essa presença. Que é o homem de dúvida e de fé. Sim, claro. Muitas dúvidas e muita fé, o que normalmente são contrárias, normalmente. Mas isso é engraçado, porque isso também vai um bocado ao encontro que eu estava a dizer. Não sei se podia dividir um bocadinho assim, que eu estou-me a lembrar também do Porto da Minha Infância, que a Agostina aparece também a ler um texto. E este filme, por exemplo, é muito mais a questão da grandeza espiritual, uma espécie de sentido, não é? Uma espécie de santidade. Ele usa uma espécie de leveza, a pureza e a virgindade, como toda essa questão. Como o caminho para uma espécie de santificação. Uma santificação. E ao mesmo tempo que isso existe, nós conhecemos do Oliveira, e o Porto da Minha Infância é um documento útil desse ponto de vista. O Oliveira era um boémio, era um homem que gostava de carros, de mulheres, Daí o fascínio dele pela virgindade, não é? Porque ele daí, se calhar, esse fascínio, não é? Sim. Porque há uma certa... como é que eles conseguem, não é? Ele diz mais do que a castidade, a virgindade. Sim, mas a própria noção dele de virgindade é bastante hedonista, porque é aquela ideia do prazer, quer dizer, o amor, mas também o prazer máximo, no sentido do prazer da descoberta, o prazer da aventura. E é isso que ele procura. Há um lado do Oliveira sempre de grande fascínio e de apelo a uma certa força, por um lado observador das possibilidades do mundo e das tentações do mundo, mas sempre essa ideia, ele até fala da questão da tentação, ou seja, a pureza também está ligada a essa espécie de capacidade de nobreza e de resistir a um certo movimento descontrolado do impulso do mundo, digamos assim. E portanto há sempre esse lado, por um lado há um lado observador disso, observador do mundo, e em todo o seu esplendor e todas as suas capacidades e possibilidades, mas por outro lado uma certa ideia de que há qualquer coisa de reduto último do homem que está nesta espécie de imobilidade ou constância emocional, se quisermos, e isso vê-se através da fusão entre a obra e o homem. Ele próprio no filme diz que é a mulher a certa altura que diz que não se pode separar o homem do artista. Sim, e há um aspecto que eu acho particularmente engraçado, que é estas fotografias que se inscrevem na tela, não é? Sim. Que é muito estranho. Pelo menos eu sinto como esquisito. É muito estranho. Estranho sobretudo porque elas estão muito... Ou seja, elas cortam a ação, mas a ação permanece. E eu acho que o filme vive todo muito neste sentido, que é há qualquer coisa a acontecer e inscreve-se uma imagem por cima. Como há uma máquina de projetar a correr, e ele põe-se à frente da é quase uma mesa, não é? Ele põe as fotos em cima das imagens. Exatamente. Ele lança as fotos por cima das imagens. Mas, ou seja, há esta... Que é diferente daquelas coisas que o Bruno fez. Que é um bocadinho isso. O próprio filme faz um bocado disto, é colocar-se... Ele vai construir um filme onde ele se vai colocar à frente da obra, digamos assim, não é? Da obra que vinha para trás. Dá quase a sensação de ter uma mesa cheia de documentos e a mesa é a tela, não é? Ele vai pondo coisas e no final, não é? O que é que acontece? Isso é uma questão que era isso que eu também tem a mesa limpa, não é? Exatamente. E acaba a tela. Tem muito a ver com a questão da matéria, a matéria do cinema, que está muito presente aqui também através do som dos projetores, do som do projetor, que ele até tenta falar mais alto, não é? É um som muito intenso e que divide muito a história dele da história do casal de fantasmas. Isto são só fantasmas, ele também será um.
mas é o terceiro. E por outro lado, por exemplo, o final é impressionante, que eu acho que verdadeiramente ele termina no cinema também, em certo sentido. Quer dizer, ele vai para a infância, a tal infância que ele tanto preserva, não é? Que ele tanto procura, essa virgindade, essa inocência, e depois termina com o som. Isso foi o que me impressionou, acho que achei particularmente forte. Foi terminar com o barulho do projetor e da película a sair, não é? Esta coisa... O cinema vai continuar independentemente dele. É o lado, exatamente, independentemente. A minha película não está lá, mas o projetor continua a mandar luz. Uma coisa que o Moses faz no filme do Bernard é parecido. Há uma coisa... Sim, também acaba a película também. Até agora temos falado... O já tinha visto o filme. Claro. Vai chegar ao mesmo sentido. Até agora temos falado muito desta relação entre o homem e a obra, e até esta espécie de espectralidade que poderá vir para a segunda metade da obra ou não. Mas o que eu também acho muito interessante em relação a este filme é, e o Luís pegou um bocadinho nesta questão há bocadinho, que é a questão do lado político e da subjetividade, que é curioso que este cineasta precisou de chegar aos não sei que idade tinha, 70 anos, para fazer um filme onde se coloca a ele próprio, onde há este lado de despojamento, absolutamente, falar de si, e ainda assim tem o pudor de dizer só no final da minha vida é que mostram isto. E isto é muito interessante para perceber até que ponto até que ponto este filme se contrapõe a filmes que não hesitam em se colocar, mesmo muitas vezes através de ficção, outras vezes através de documentário, de se colocar imediatamente à frente da tela, e neste sentido, à frente da câmara. E neste sentido há um pudor absolutamente incrível de ok, só depois de eu morrer é que eu posso mostrar a todo o mundo esta espécie de intimidade. E não é particularmente íntima. Isso é que é estranho, isso é curioso, é que ele não revela nunca nada que não fosse conhecido. Ou seja, este ajuste de contas é um ajuste de contas que... É íntimo no sentido que é ele que o está a dar. Exatamente, mas mas qualquer livro, qualquer reportagem televisiva referiria a ocupação da fábrica da família. Não há escândalos que uma pessoa só diz aí, meu Deus, progressão religiosa que é de uma frontalidade que eu não estou habituado a ver no Oliveira. Nomeadamente, mesmo quando ele lida com as memórias pessoais, eu só falei do Porto da Minha Infância, mas o Viagem ao Princípio do Mundo e outros filmes onde são claramente autobiográficos, ele assume-se como uma personagem do filme, não é? Ele faz uma visitação da sua vida, mas é toda aquela, por entre aspas, missa dele, não é? Sobre a questão da santidade e da virgindade e por aí fora. Isto pelo lado do íntimo e toda a questão do 25 de Abril, nós estamos em 82, também não foi assim há tanto tempo. Acho que são... eu percebo, ou seja, eu vejo o filme e percebo porque é que ele o guardou, porque é que ele não... Claro. Assim, não, acho que era preciso... Eu percebo. Acho que era problemático se ele mostrasse na altura. Mas compreendemos que a seguir ao 25 de Abril não é por aí. Muito mais não é por aí que eu acho... agressivos, muito mais escabrosos, muito mais políticos. Mas, por exemplo, penso em 2001, o Porto da Minha... Era o que estava a dizer, o Porto da Minha Infância é um filme muito mais púdico. Mas já passaram imensos anos onde ele não faz... Mas eu acho que não chega a essa... Eu acho que o pudor deste filme está precisamente em ele não o ter querido mostrar. Eu acho que o pudor do filme está nisso. Ou seja, eu acho que o ato, por isso eu falava da questão da política e da exposição, que é esta coisa de se colocar à frente da câmara e de mostrar coisas que não são absolutamente novas, sobretudo 30 e tal anos depois, mas não interessa. É um ato de pudor. É um ato, ele podia muito bem filmar e mostrar o filme, de cortar se calhar as partes da pizza se achasse que ia ter problemas, mas colocar-se ele próprio, estou a falar das questões familiares, estou a falar na primeira pessoa. Quando eu falo da parte da pizza, não digo problemas no sentido de fazer uma espécie de... Ele poder ser mal interpretado e ser visto como uma espécie de vitimização do Oliveira, nomeadamente uma certa geração da altura. Mas muitas daquelas revelações que estão no filme pela boca do Oliveira, se tu fizeres um exercício de ver os filmes que ele fez depois deste, tu vais encontrar aforismos de ordem muito semelhante na boca de personagens. Eu lembro-me, não me lembro, não consigo reproduzir os diálogos, mas lembro-me que no Valabrão, a certa altura, uma conversa que está ligada com a questão do 25 de Abril e o ponto de vista de... E eu penso que para as pessoas
do norte do país, aquilo foi visto com olhos completamente diferentes dos olhos de Lisboa e Sul. Não é? Mais o prego, não é? Mas também há uma coisa, nós também não nos podemos esquecer que há 30 anos o Oliveira não era o Oliveira ainda, não é? Sim, sim. Era um desconhecido. Não Pronto, não estamos a falar não as pessoas não era o Oliveira. As pessoas tinham visto o amor. Oliveira tinha feito poucos filmes. Tinha feito poucos filmes, quando tinha assim tantas entrevistas, não tinha mostrado tanto a sua intimidade. Ele dá muitas entrevistas depois. Ele se calhar achava que o filme ia ser mais revelador do que mais revelador, provavelmente é neste momento, também pode acontecer. Pois que à medida que a importância dele cresce, pelo menos mediaticamente, ele vai sendo mais assediado com entrevistas e vai revelando mais pormenores. Mas só para terminar a questão E mesmo o facto de ele fazer mais filmes é sempre mais revelador do que ele é, não é? Claro. E ele nunca tinha feito um filme biográfico até ao Porto da minha infância, salvo eu. Não, quer dizer, o Reage ao Princípio do Mundo, acho que é um filme biográfico. Sim, mas é mais para casa de relação ao ator. Aquela casa semi-destruída onde ele nasceu. Que aparece no Porto da minha infância e curiosamente exatamente não aparece também no Viagem ao Princípio do Mundo, estou a fazer confusão. Não tenho certeza que seja essa a casa. Okay. Não tenho certeza. Mas aparece no Porto da minha infância. Sim, mas de qualquer forma demoraria quase 20 anos para fazer outra vez filme biográfico ou vagamente biográfico. Mas o que eu acho muito interessante, também é que nós estava a falar da questão, mais uma vez, essa questão da subjetividade, de haver um certo pudor e de mostrar só o filme posteriormente, e nós dizemos assim, ok, ele está a falar de si próprio, ele está a colocar-se em frente à câmara, a falar diretamente para a câmara, portanto não há nenhuma possibilidade de se expor mais do que isto, a não ser pelo conteúdo, e portanto este é o grau máximo que nós podemos encontrar de exposição técnico. Eu acho que é uma representação. Está bem, pode ser. Está bem, mas ele escolheu aquilo que está a dizer em frente à câmara, está a falar de si próprio, da sua família, não está a representar dessa perspectiva, mas o conteúdo são coisas que não são ficções. E se nós vimos isto como um grau máximo, um grau muito elevado de exposição, o que é curioso é que, independentemente de ele ter tido este pudor de mostrar o filme mais tarde, ele rearranja a coisa de tal forma que este universo que é pessoal se universaliza no sentido de que ele diz coisas do género, no filme aparece a relação com a outra parte da casa desabitada, com as vozes dos atores, a questão dele dizer, ok, isto acontece, eu digo isso, mas na cena seguinte não leva muito isto a sério. E portanto há um arranjo, apesar de tudo, que faz com que o grau máximo de exposição corresponda também a uma certa tentativa de universalidade, para que não aconteçam coisas do género, estou aqui a ver estas imagens da família e não devia estar a sentir-me intrometido. E portanto, no grau máximo de exposição, ele consegue, apesar de tudo, fazer sentir o espectador como welcome. Que é uma manobra tipicamente oliveriana, não é? É sempre o trabalho de... Não te sentes incomodado, não é? Não te sentes o intruso. Exatamente, não te sentes o intruso. Por acaso é engraçado porque há dois intrusos. Sim, exatamente. E isso é muito curioso, que é a capacidade de se colocar à frente da câmara e de falar sobre a sua família e sobre aquilo que o perturbou ao longo dos anos, onde o grau máximo de exposição está lá, e ainda assim ser capaz de não fazer sentir o espectador como um intruso. E isso para mim é uma das coisas mais incríveis do filme, é tu não sentires que houve ali nenhuma invasão, não é? E que não houve também, do outro lado, do lado do cineasta, não houve ali nenhuma necessidade de se expor. Aí eu acho que o dispositivo é muito eficaz. Mas estava a dizer por acaso, agora estás a dizer, isso é engraçado, que o dispositivo, a câmara subjetiva, era dos fantasmas, do casal, o plano subjetivo dos fantasmas, sombras, do casal fantasma, chamar assim. Mas que se calhar é nosso, é o do espectador. Sim, mas nós nós é que estamos a entrar na casa da... clássica subjetiva indireta livre do Pasolini, é mesmo aquela, quer dizer, não se sabe quem é verdadeiramente, quem é que está a ver, quem pertence àquele olhar, é um olhar etéreo. É que se calhar também somos intrusos. Sim, claro. Há uma intrusão. Mas não nos sentimos como tal. Mas é uma intrusão de uma familiaridade. Todo o filme é sobre isso. É sobre esta coisa de repente a casa deixa de ser dele, passa a ser de outras pessoas, e há uma intrusão imediata, não é? Ele próprio já é mas a casa ainda. Na casa habitam as memórias de 40 anos. Quer dizer, não, isto por contraposição a filmes que querem expor-se, cujo cineasta quer expor-se
mas apesar de tudo ele sabe que não pode expor-se ou que não quer expor-se abertamente e portanto coloca determinadas coisas na boca de personagens. Isto acontece muito, e o mais curioso é que esses filmes que supostamente, apesar de tudo, tentam disfarçar este lado muito pessoal do realizador, são menos conseguidos do que este que se expõe abertamente e tecnicamente. E isso para mim é que é um valor incrível no filme. Mas há aqueles que se expõem e tu não vês nada. Mas é engraçado. As pessoas expõem toda a vida e não tiras nada. Não, e sentes-te incomodado com o que estás a ver. Sentes-te incomodado, não tiras nada dali. Mas por outro lado é o primado da ficção, porque ele termina Exato, com aquela conclusão que é que eu estava a dizer há bocado que ele também interpreta. Estamos a falar de um certo sentido de autoironia, que é muito, se calhar também muito típico de uma certa burguesia também, e ele há um lado uma pessoa também espirituosa. O Oliveira não é uma pessoa tu não, quer dizer, mesmo toda aquela peroração, tudo aquilo, há um certo peso, não é? Uma certa. Claro. Mas aquilo não é. Quer dizer, o Oliveira joga com isso também. Aquilo, não achas propriamente pesado, no sentido de ser um peso no sentido. Como é que é dizer? Eu estava habituado a ver, no cinema dele, estou habituado a ver coisas mais finas. E mesmo até, por exemplo, eu lembro de uma entrevista dele, ou melhor, de entrevistas dele, em que ele diz exatamente a mesma coisa. Sim, as entrevistas não. Portanto, isto não é propriamente uma... Sim, uma surpresa, não é? Ok, eu gostava só que há outro aspecto que eu acho que é importante, que vocês referiram há bocadinho, mas que passa por... há numa série de filmes do Oliveira, e talvez porque ele vem do mudo, não é? E tem um olhar diferente, e aqui eu sinto isso muito, que é esta câmara que se deslumbra por tudo, não é? Mas deslumbra-se por coisas que são dele, que ele já conhece, já que são familiares, não é? Ele tem uma casa, ele tem aqueles búzios, mas no entanto a câmara, não é? Fascina-se por uma coisa que ele já conhece há 40 anos. Ou seja, esta coisa que ele tem, tipicamente por cima do Oliveira, de haver uma espécie de fascínio infantil pelo mundo, aplica-se até nas coisas que ele conhece, desde que conhece coisas. Como por exemplo também as árvores, agora que eu acho que é muito importante no certo cinema dele. E há outra casa, não esqueçam, a casa da mulher. E fascínio por ele próprio não existe. Sim, claro. Sim, mas isso também é muito burguês também. Ele também, sim, ele tem era um dandy. O Oliveira era um dandy, não é? Não era um padre, não era um... Apesar de ele ter andado num colégio... Acho que fica a um lado de vaidade também, mas eu por acaso não... Mas não acho nunca no sentido... Pode existir, claro, mas nunca no sentido de perturbar a leitura do filme ou de perturbar a visão do filme. Eu pessoalmente não senti isso. Mas claro que existe sempre um certo... Sim. Aliás, qualquer cineasta quer ser visto, claro. Não é? Seja através das suas próprias imagens ou das imagens que cria. Portanto, e tu sabes que o Manuel Oliveira era vaida do gajo. Foi ator, não é? Foi um galã. Claro. Ele quis ser, não obrigaram. Não trouxeram do Porto para fazer o Canção de Lisboa, não é? Claro. Mas essa coisa é muito importante a dizer, porque tem a ver com a questão da virgindade, não é? Que é esta capacidade, ele próprio diz isso no filme, que a virgindade não é só a virgindade física, mas é essa capacidade que tu tens de preservar um certo estado antes da escolha, que é um estado de potência, onde tudo ainda é possível e onde o que é importante é olhar para, é deslumbrar-se com, o ato inicial de todos os dias, onde todos os dias há um ato inicial, ou seja, não é mais um dia, mas é o primeiro dia todos os dias, se quisermos. E é um bocadinho, eu acho que isso, ou seja, isso é parte do motor acho eu, dos grandes cineastas têm isso, não é? Alguns que calhar não os verbalizam, desse lado da observação, até no neorrealismo se dizia, não é? Que esta coisa do estar apaixonado por uma pessoa e segui-la, não é? E, portanto, há esse lado de interesse pelo mundo, não é? Sim, mas mesmo essa questão do interesse no mundo, a questão já falamos da subjetiva e por aí fora, eu acho que é muito esta coisa. E este filme, quer dizer, não era preciso ver este filme para nada, desse ponto de vista, mas é um filme moderno. Quer dizer, é um filme moderno. Mas tu estavas a dizer há bocado que não te lembravas de nada nestes moldes. Mas é engraçado que o Wells fez o Filming Hotel, não é? Que é no filme uma espécie de o Filming Hotel. Não é? Que é uma espécie de revisitação da própria obra através de uma conversa direta para a câmara, não é? E este filme também funciona um bocadinho como o Wells tinha muito isso, sim. Este filme também, curiosamente... O Mercador de Veneza, ele completa, ele sobe a um monte
E é um filme incrível, que é muito, eu aliás não vi o resto das filmagens, só vi e essas de facto são extraordinárias, que são as imagens quando ele sobe a um monte para dizer o resto do filme, que eu já não tinha dinheiro para acabar o filme, então ele leu o texto diretamente para a câmara, com as lágrimas em lágrimas completamente, quer dizer, e só com o céu por trás, não é? E é uma coisa de uma intensidade. Imagina o Wells, não é só os filmes dele, a certa altura são a presença dele e bastam, não é? Mas o Wells é um gajo apaixonado por si próprio. Absolutamente. Não sei se bem é o caso. Mas não é por acaso que durante esta conversa já se referiu 3 filmes ou 4 do Wells. Claro. Não sei, é estranho, mas o Wells também era um mar. Já falamos de magia por aí fora, um certo. Sim, a magia por acaso é estranho, mas eu nunca tinha feito a ligação Oliveira-Wells, mas agora parece-me óbvio que isso surge. Mas em relação a essa questão, também nunca tinha, confesso. Queria só, embora pronto, não acho que esta questão do gostar de se ver a si próprio corre o risco de prolongar uma coisa que eu acho que tem abafado a própria capacidade de ler verdadeiramente a obra do Oliveira, que é esta pré-conceito, que é esta ideia de que o Oliveira é para estar do lado do cinema aristocrata. E eu acho que o lado do cinema aristocrata. Cinema aristocrata, no sentido que há um determinado cinema onde há cineastas de casta ou de elitista. Elitista não no sentido daquilo que queria, mas no sentido de a origem material dos filmes provém de cineastas com relações à aristocracia. E o que eu quero dizer é que eu acho que essa leitura, essa valorização, essa hiperbolização da obra de Oliveira por via da sua origem aristocrática, alta burguesia, não é bem? Eu acho que é um bocadinho empobrecedora no sentido que muitas vezes... Não sei se é... Não, empobrecedora no sentido... Assim, pode ser... Empobrecedora, vou explicar porquê. Empobrecedora no sentido em que muitas vezes tolhe a vontade de partir para os próprios filmes individualmente considerados. E é um bocadinho esta coisa do deslumbre pelo universo. E o deslumbre por um universo é todo, não é? Ou seja, engloba todos os filmes, ou engloba uma imagética, um universo. E eu acho que às vezes há um bocadinho esta ideia de encaixotar o Oliveira numa tradição de cinema mais ou menos de base ou de origem aristocrata e de o valorizar apenas por isso. E eu acho que é um bocadinho é tempo de por muito fascínio que possamos ter por cinema aristocrático ou proletário, se que é com cada um, mas de passar por cima disso, não é? De ir para os filmes em que... Mas essa questão política, para mim, desse ponto de vista, é muito relevante este filme outra vez, porque há um bocado... E isso eu tinha, por exemplo, isso era uma coisa que eu também alimentava, que é aquela ideia de que o Oliveira é um tipo que não quer sujar as mãos. Normalmente estou-me a lembrar, por exemplo, mesmo até os filmes mais recentes, alguns são particularmente acutilantes em relação à atualidade. Estou a lembrar do G.V. Sombra, até o texto do Ricardo Vieira Lisboa até é bom nesse sentido. Desculpa, estou a falar de ti como não tivesses cá, mas é para identificar. Mas há um bocado essa coisa, por exemplo, toda essa linguagem mais ou menos não, assumidamente alegórica. Por exemplo, quando ele diz assim, no fim, que ele está a escrever e diz: estou a escrever o nó ao Vanguarda de Mandar. E ele diz: isto é um filme sobre o 25 de Abril. Sim. Isso é o que é. Pronto, quer dizer, é um filme claramente... É um filme completamente alegórico. Claro que começa na guerra colonial e faz uma espécie de grande revisitação da história mítica de Portugal. Alguma da história mítica de Portugal. Ou toda a história mítica, mas agora não interessa. Mas é muito alegórico. Elas têm até... Enfim, a adaptação de Camões, da Ilha dos Amores, e por fora, quer dizer, é uma coisa muito... E eu durante muito tempo eu achei, e isso era uma coisa que eu conseguia compreender, que era uma certa distância segura, onde ele se colocava politicamente, que era, não se queria sujar, não se queria implicar, não se queria... E por isso é que fiquei surpreendido com esta nudez, este lado... Mas ele volta a dizer isso. Mas era muito fina, se calhar era demasiado fina para mim na altura, para perceber. Mas isso era uma das coisas que não é eminentemente um homem político, não é? Há muitas formas de fazer é um homem historicamente, não é... Ele diz qualquer coisa desse género. Historicamente não partidariamente político. Não é preciso ser um Torre Bela para ser um cineasta político. Ser historicamente político é provavelmente um homem que gosta mais do passado do que do presente. Não é? Sim. E se calhar o filme dele que parece mais deste mundo
e não fora deste mundo, é capaz de ser o passado e o presente. Se calhar lembrar que é aquele que, não sei, parece que tem mais... Está mais metido na nossa experiência do mundo, a nossa experiência visual, sonora, do mundo, ruídos, não sei o quê, e mesmo até a própria, não sei, energia do filme, mas sim, nós percebemos que há uma elevação qualquer, desde o Glorify Fluvial. Mas há uma coisa que eu não consigo concordar contigo, é que agora temos de desvinculá-lo dessa. Não é desvinculá-lo. Tens o melhor exemplo disso, é a Agostina, que é tipo irmã espiritual. Mas quando eu digo desvinculá-lo, não é no sentido, não é ignorar isso como se não existisse. Para mim, o que eu estou... parte dele. Eu sei que faz parte dele, mas eu estamos de acordo, e eu acho que quando eu disse isso, o que eu estava a tentar dizer, se calhar não foi muito claro, era que isso não basta. Tem mais coisas. É isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que não basta valorizar ou desvalorizar o Oliveira como cineasta aristocrata. É isso que eu quero dizer. É preciso, sem ignorar, obviamente não faz sentido ignorar uma coisa que está lá. Quando estás a falar, por isso é que eu pedi a questão política, estás a falar politicamente ou não? É uma espécie de alinhamento com as questões... Acho que não é só... Tem a ver com o universo, tem a ver com o universo que ele tem... Quer dizer, ele é um bocado aquele aristocrata que anda a pensar sobre a existência, Deus, o mundo, o Quinto Império. O aristocrata no sentido até filosófico, não tanto porque ele é balta de burguesia do Porto. Mas, quer dizer, há um bocado... E nós vemos... Podíamos ver, e havia uma geração que o via em certo tempo, nem era tanto uma geração de cineastas, porque ele até tinha um bocado como é que se diz, digamos, era particularmente bem aceito entre os novos cineastas até certa altura, mas do cinema novo. Depende dos cineastas. Que era muito mais político. O exemplo que eu estava a dar é um bocadinho a mesma coisa que dizer que todo o cinema do Eisenstein é bom porque é engajado. Estou a falar do espectro oposto. Depois é ao contrário, exatamente. Mas o cinema é tanto de alta burguesia como é do norte, é muito do norte. Claro, sim. Mas é isso que longe de mim esquecer isso. Aliás, o que eu estava a dizer, partindo para os filmes, nós não podemos ignorar isso. Agora, é preciso partir para os filmes e não... Mas por acaso, desculpem, é que isto lembra-me um dos debates grandes de um dos cineastas mais importantes da atualidade do cinema português, em relação ao Miguel Gomes, é que, e eu lembro na altura, se escreveu sobre o Tabu, é que o Miguel Gomes era um cineasta politicamente inócuo, esvaziado, que se refugiava numa espécie de visão fantasiosa, também em certa medida mítica, não é, do próprio cinema, se cá menos da história de Portugal, não é, no sentido oliveriano, no sentido aristocrático, ou quer que seja, e criticava-se muito por essa espécie de alinhamento. Eu lembro as críticas mais acesas ao Tabu, as pessoas que não gostaram pegavam muito por essa dimensão. E é curioso, porque depois o Oliveira, digamos que essa como é que se diz, essa finura, não é? O Oliveira é diferente, porque apesar de tudo, o Manuel Oliveira faz o Não a Vanglória de Mandar, onde ele próprio diz que se fascinou pela história de Portugal. Portanto, há um sentimento muito que o puxa para os destinos do seu país, não é? Portanto, esse ato não pode ser outra coisa senão político, não é? Nessa perspectiva. Historicamente. Como ele disse. E, portanto, nesse sentido, não é propriamente um cinema, embora nós possamos dizer, ok, não é um... E todos os outros filmes políticos. Claro, não fez um Torrebella, tudo bem, mas há muitas formas de se relacionar politicamente com o seu país, como é óbvio. Ou seja... Mas se fores a ver, ele tem uma ligação, como ele próprio diz, ao Camões, precisamente ao Padre António Vieira. Exatamente. Mas ao Régio, mas o Régio já não é uma coisa. Não, mas adapta uma série de coisas do Régio. Sim, mas pelo menos um Padre António Vieira é claramente, e toda a ideia de Portugal, não é? Sim, são recorrentes. Normalmente aparece sempre o Fernando Pessoa também é importante. Acho muito importante. Mas o Régio terá sido uma pessoa com quem ele privou. Sim. E a Agostina, pronto, são autores que ele adaptou. Sim. Ele fala do Régio no Porto da minha infância. Que são importantes para o seu edifício intelectual.
e foram pessoas com que ele trocou ideias. São todas pessoas parecidas nesse aspecto. Lá está a burguesia do Norte, aquela cultura do Norte. Fazem reflexões que estão num plano da intemporalidade, não estão preocupados com o que aconteceu agora, com os imigrantes que morrem a tentar vir para a Europa, os barcos, pronto, aquelas coisas de. Mas há uma coisa que este filme faz, que é, por exemplo, eu estava a ver o filme e estava a ver aquela fase em que ele visita a casa que é da família da mulher e ele faz aquele passeio pelas vinhas e ele diz: foi aqui que eu escrevi o Angélica. E o Angélica tem uma cena sobre ou seja, o Angélica revela o sítio onde ele escreveu, não é? Ou seja, os filmes dele revelam os ambientes onde ele estava, não é? E se ele escrevia, ou se ele pensava os filmes junto dos camponeses, os filmes também tinham camponeses. O neto dele é a caça e o neto dele é um alter ego assumido, desde o Porto da minha infância até os filmes para frente. Se calhar todo o Sebastião, quer dizer, há este lado também um bocado megalómano do Oliveira desse ponto de vista. O Ato de Primavera, são todos do campo, não é? Sim, mas são filmes, se reparares, são filmes mais... São filmes que sobem menos, não é? São filmes mais rasteiros. Rasteiros não no sentido pejorativo, mas mais ligados à terra. Exatamente. Não, o que eu estou a dizer é... Ele tem filmes em que é de facto aristocrático num certo sentido, não é? E trata quase filosoficamente os temas, e depois tem outros em que mas acho que há uma certa evolução, na verdade. Acho que há uma certa evolução. O Angélica é recente, e o Angélica lidava com o campo, e lidava com essa, com a questão do trabalho. Essa ligação. Só não percebo porque essa tónica tão... na nossa conversa sobre o lado político, não sei que me fala alguma coisa. O filme, esconder um filme tantos anos, é porque há um lado político que não se quer iniciar. Não é a intimidade da relação dele com a mulher ou da acho que é os dois. A minha teoria para esconder é que eu acho que este filme tem ali a impotência nas imagens e no discurso dele, uma série de coisas que ele veio a fazer depois, e então se isto fosse visto era quase uma espécie de um spoiler dos filmes todos que estavam para... É como se fosse a planta do... Não, como filme, aquilo que ele diz, é ali um teorito que depois veio a... Mas há ali, assim, para já há o lado testamentário, claro, não é? Esta coisa do sumo-me, quer dizer, não é mais coisa, é um outro voo para casa, se calhar ainda mais forte, não é? Ao testamento na folha de chá, não é? É um voo para casa mesmo. Da parte da Agostina, não é? Sim. Eles falam isso, o meu avô me deixou o testamento na folha de chá. Este filme é uma folha de chá que se abre, não é? Sim, não, não tinha nada, porque essa é a piada, é que o gajo não tinha nada, mas sim, mas este filme funciona um bocadinho como isso. Há outra coisa, é uma coisa ressequida, que demorou muito tempo e que só agora é que nós podemos deixar a água cair e ele filmava-se, não é? E na verdade nós percebemos que já cá estava tudo. Nós já tínhamos, se nós tivéssemos juntado as peças já cá estava tudo, porque entretanto passaram 30 anos também. Sim, exatamente, mas se nós tivéssemos olhado para todo o cinema do Oliveira, podíamos ter reconstruído este filme quase. A minha dúvida é saber se ele realmente não tivesse feito mais nenhum filme, havia aqui muitas coisas que teríamos a falar, a discutir de outra maneira. Porque se formos a ver, a maior parte da filmografia está depois do filme, não está? Mas é a esmagadora maioria. Estão para aí uns 6 filmes ou 7. É isso que eles estão todos, não é? 70% para aí da filmografia dele. Posso estar a mandar este número a calhas. Mas deve ser qualquer coisa assim. Até quantos filmes? Não faço ideia. Tem para aí 40. E ele até 81 tinha 6 longas. Mas eu estou ainda mais, olha, eu estava a ser generoso desse ponto de vista. Não, mas é engraçado porque a questão política, eu estava a pensar se não, porque ele certa altura diz alguma coisa que eu acho que para o Oliveira, não é? Que também é um homem que mesmo todas as amarguras, todas as injustiças, todas as dificuldades por que ele passou, era um homem também que, desse ponto de vista também, tem a ver com as suas raízes, era um homem que sabia estar e era nunca vimos o Oliveira a perder a cabeça ou a apontar o dedo aos seus inimigos. Se há alguma amargura aqui, ela ainda está no último reduto de intimidade que não está neste filme. Eu acho que existe alguma amargura ainda assim em relação ao 25 de Abril, mas não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer era quando ele diz que o Paulo Rocha para ele era o cineasta favorito. E acho que isso é uma coisa, eu acho que isso é muito. Acho que é uma coisa que ele não. Quando ele põe aquilo no filme, eu tenho quase. Quer dizer,
parte do pressuposto, tipo, se calhar estou a abusar, mas é assim que eu interpreto a pessoa, que é, eu tenho quase certeza que ele na altura já sabia que aquilo era um filme testamental, isso é uma coisa que o vincula muito, e ele não estou a dizer, acho que era uma coisa que ele não fazia publicamente, em entrevistas de Anime Leve, dizer que ele até tinha muito aquela coisa de reservava sempre um espacinho para falar sobre os jovens cineastas, falar sobre... O segredo do filme é o Paulo... Não, eu não digo que não, mas acho que... Até pode ser. Acho que se calhar é a afirmação mais... Acho que é uma coisa... É raro, não é? Nós vamos a dizer... Um resumo dizer que o outro... São as partes íntimas, não é? O Rosebud supostamente são... Não é? Sim, é o Hearst, era do Magnata na altura. Supostamente. No filme não, no filme era a infância. É o Rosebud do Oliver. Eu não sei o que isso quer dizer. Isso era o lado sardónico, ou enfim, corrosivo do Orson Welles. Mas outra vez o Orson Welles. Sim, mas a realidade era a infância, não era o trenó da infância, portanto, e aqui a infância aparece... O que ele diz sobre a infância é uma frase qualquer. É ele que diz ou são as... Mas é muito forte, é muito marcada a questão de ele sempre, apesar de ser moderno, também é um primitivo, e desse ponto de vista, como o Ricardo também estava a falar, e desse ponto de vista é muito interessante, toda a questão da santidade e da virgindade também remete para a infância, e uma das reconstituições poucas que ele faz são umas crianças a andar de bicicleta à volta da casa. Mas suponho que sejam os netos, será? Provavelmente são os netos. Mas aí é um filme de família, porque eu percebi, não é? Coisas que ele filmou em casa. Não, aquilo parece-me um filme. Não, aquilo é um Não, aquela imagem. A bicicleta é dele. Aquilo é do Foi filme. filmado aquilo. Depois a bicicleta, a cor é igual. Não, é igual ao resto do filme. Sim, acho que é na mesma altura. Foi uma encenação, uma constituição, quero dizer. Não, porque é engraçado porque eu tenho um projetor, claramente aquele filme não vem daquele projetor, não é? Sim, claramente. Eu acreditei. mas vê-se que é entre sim, a imagem é muito mais... Sim. A imagem é igual ao resto. Mas eu acho que isso é normal, quer dizer... Quantas palavras não podemos dar? Esse lado testamentário, no filme de testamento, não tem... Ou seja, nós estamos a focar muito na amargura, mas há também essas reflexões, se quisermos... Eu vou dizer finais, embora aqui não tenham este cunho grave, mas estas reflexões gerais sobre traços fundamentais do mundo e da vida, não é? Que estão cá presentes, e por outro lado a relação com as amizades e afinidades, não é? E isso também, nesse sentido, faz sentido que nos momentos finais num filme que se quer final, que haja esta afirmação de esta pessoa foi marcante para mim. Pronto. Portanto, é assim que eu vejo essa relação. Houve muitos realizadores portugueses que reclamaram uma filiação no Manuel de Oliveira, mas ele, se calhar, só abençoa. Claro. Mas reparado, alguns não tinham que querem a benção, mas não o Botelho ainda não tinha. Pois, por mim, o Botelho é de 81. Mas a questão é, se calhar o Botelho agarra-se mais ao Oliveira do que o Oliveira se agarra a ele. Sim, mas na altura o Oliveira não tinha nem pode ser. Mas de todos, daquele novo cinema novo, não é? Que já tinham saído todos, de facto o Paulo Rocha é o único que ele se identifica. Mais uma vez, é um gajo do Norte. Acho que ficamos por aqui.